dar boas-vindas também para os visitantes. Se por acaso tiver algum visitante nessa live, se é a primeira vez que você está assistindo um culto da Onda Dura, a gente quer te conhecer, a gente quer que você faça parte dessa família também. Então, se você puder, colocar o seu nome, o seu telefone aí no chat para que a gente possa estar entrando em contato com vocês, a gente vai ficar muito agradecido e vai poder te passar todas as coisas que a gente vive aqui como igreja. Também quero avisar vocês que durante todo o culto nós estaremos colocando em algum lugar da tela o Pix para vocês, o QR Code do Pix para vocês estarem fazendo as suas contribuições com os dízimos e as ofertas. Para você fazer, lembra que você precisa entrar no aplicativo do banco e lá na área do Pix, e lá você consegue fazer, consegue escanear o QR Code, tá? Não adianta só pela câmera do celular. Então, se você for contribuir durante este culto, tem essa possibilidade, amém? Queria compartilhar com vocês algo que Deus tem me ministrado durante essas semanas. Eu tô lendo aquele livro Cartas à Igreja, do Francis Chan. Inclusive, ele foi base para um tema da Onda de uns anos atrás, o tema Reverso, talvez muitos de vocês vão lembrar. E esse livro, ele é muito incrível, assim, Deus tem me ministrado novamente em todas as coisas que a gente viu durante aquela época no tema. E eu queria trazer para vocês, o livro, ele faz a gente parar para refletir naquilo que Deus estipulou para a igreja, aquilo que Ele esperava que a igreja fosse e o que nós fazemos como igreja. O que nós transformamos a igreja em rituais, em coisas às vezes humanas que nós consideramos necessárias, mas que na verdade não são tão necessárias assim, e aquilo que era extremamente necessário a gente negligencia. E eu acredito que nesse tempo de pandemia a gente pode ver isso talvez mais descarado ainda, porque as pessoas se tornaram muito mais individualistas, muito mais preocupadas consigo mesmas e menos com as outras pessoas, e menos em viver igreja, talvez até com algumas desculpas. Mas a gente não pode se reunir, a gente não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo. A passagem que eu quero compartilhar com vocês, que é tão conhecida, que o livro traz também, que é sobre a igreja primitiva, como eles viviam, como era a rotina deles, que está lá em Atos 2, se você quiser abrir comigo. Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Talvez você já está careca de saber desses versículos, já conhece todos eles, talvez até de cor. Mas eu queria que nesse momento o Espírito Santo trouxesse para vocês essa realidade que está descrita aqui, de como a igreja vivia de uma forma assombrosa no seu coração, que fizesse você de fato parar e refletir no que isso está dizendo, em como talvez a igreja não tem vivido da forma genuína que Deus estabeleceu, e como você talvez não tem vivido da mesma forma como eu fui ministrada por isso. Durante essas semanas estou sendo. Eu vou ler com vocês, ali em Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui a gente tem a descrição daquilo que a igreja primitiva realizava, que era aquilo que estava no coração de Deus para a igreja. Como a igreja deveria viver, como a igreja deveria se portar frente à sociedade e dentro dela mesma. Eu gostaria realmente que nesse momento você parasse e refletisse sobre isso. E que você orasse, sabe? Para que o Espírito Santo trouxesse todas essas palavras como realidade na sua vida e como realidade dentro da nossa igreja, dentro do seu grupo pequeno. Que a gente fosse de fato pessoas conhecidas pelo amor de Deus que transborda das nossas vidas. Sabe, a Bíblia fala que nós seríamos conhecidos como discípulos dele através do nosso amor. Será que a gente tem vivido dessa forma? Queria compartilhar isso com vocês e queria que nesse momento vocês fechassem os olhos de vocês aí, onde vocês estão.
e que vocês orassem para que não sejam vocês que apareçam, mas que Cristo apareça, que a luz dele resplandeça através da vida de vocês, para que a gente venha a ser de fato uma igreja genuína e relevante da forma como Deus estabeleceu e não daquilo que nós acreditamos ser relevante. Quero parar de pensar em mim. Quero cantar a velha canção que diz mais de ti, menos de mim. O que eu quero conhecer o teu coração. Quero cantar a velha canção que diz mais de ti, menos de mim. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. Peça isso a Ele. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. O que eu quero parar de pensar em mim. O que eu quero cantar a velha canção que diz mais de ti, menos de mim. Quero conhecer o teu coração. Quero cantar a velha canção que diz mais de ti, menos de mim. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. Peça. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. Peça isso mais uma vez. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. Me faz chamar mais, me faz chamar mais, me faz chamar mais. Eu estou fascinado. A nossa oração nesse momento, Pai, é que o Senhor aumente a nossa fé. Nos faça te amar mais, Pai. Nos transforme em uma igreja relevante, em discípulos relevantes. Pessoas que estão aqui para cumprir o Teu querer e não o nosso, Pai. No nome de Jesus, Deus, venha colocar o Teu coração no nosso coração, a Tua mente na nossa mente, o Teu querer no lugar do nosso querer, Pai. Que de fato nós venhamos ser conhecidos pelo amor que nós temos, por refletirmos a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Não nos deixe, Deus, fugir daquilo que o Senhor estabeleceu, senão a gente só está perdendo tempo, Pai. Não permita, Deus, que isso aconteça. Nos ajude de fato a sermos relevantes, Deus, para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. No nome de Jesus, Deus.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Sabe, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. nos observa, sabe que esperamos, e ao partir então os nossos olhos se abrem. Conhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao bater o mão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. 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 Quem é esse que vem com tanto amor, com tanto amor? Quem é esse que vem com tanto amor, com tanta graça? Jesus. Tu és a nossa fonte de vida, Pai. É tudo que a gente precisa para sobreviver. É tudo que nós precisamos, Pai. Plantou em meu coração uma canção que eu não posso conter aqui, e eu canto pra ti. Escrito em mim como gravado em pedra, o teu amor por mim é
escrito em mim. Escrito em mim como gravado em pedra. O teu amor por mim é mais forte que a morte. Eu canto pra ti. Declare, tu és. Pode te afastar dele. Faça isso como uma oração, declarando uma verdade que é bíblica, crendo com fé, depositando nele a sua esperança, a sua confiança. Confia nele, creia na palavra dele, ande segundo a vontade dele, segundo o coração dele. Nada me afasta desse amor, nada me afasta desse amor.
The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! If you wonder how to make war, go to the manual. Don't just bellyache about your failures. Make war! He says, I'm continuing the quote, there is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap or rustling of the leaves and you are in attack mode. Someone coughs and you are ready to pull the trigger. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. There is a mean, violent streak to the true Christian life. But now let's very carefully ask, violence against whom? Or what? Not other people. Not other people. Not other people. Not Muslims. Not Hindus. Not Buddhists. Not atheists. Not secularists. Not nominal Christians. Not wives or husband or children or ornery bosses. But on every impulse in our soul to be violent to other people. Violence, a mean streak in Christianity, against our own selves. And all in us that would make peace with sin and a settling in peacetime mindset. We make war on that in us. It's a violence against all lust in ourselves, all enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, the praise of man, approval of others, power, fame. This is our enemy. This is where we make war. It is a violence against all racism in our souls, all sluggish indifference to injustice in our souls, a violence against all indifference to poverty and indifference to abortion in our souls. Did you know that in the warfare of Romans, Satan doesn't show up until chapter 16. We tend to think of spiritual warfare as this little thing where you find some way to pray or some way to lay hands on or some way to do a Satan thing. Well, that's important. Believe me, that's important. We war not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this present darkness and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That's important. But you know what? It's not nearly as important as this. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin. Much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than figuring Satan out. Get that. My biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to hell, not Satan. Satan, you don't have nearly that kind of power. And therefore, I really care about us learning how to do this battle. Christianity is not a settle in, live at peace with the world the way it is religion. Like most Christians live their daily lives.
Verse 13. If by the Spirit you kill. There's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else but ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves against other people. If you feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person, you know your problem? You haven't learned to make war. You haven't learned to be mean. You haven't learned to get violent against your violence, against your meanness, against your critical spirit. And you complain of it, talk about it, but have you made war 24/7 against it? Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, para quem é mais crente, mais espiritual. Nós vamos agora ao momento da nossa mensagem do culto dessa noite. Mas antes de começar essa mensagem, eu quero orar com vocês. Eu peço que você feche os seus olhos no seu lugar e nós juntos busquemos e falemos com o nosso Deus. Senhor, nós nos reunimos essa noite, Pai, para te buscar, para te cultuar. Primeiro, Deus, porque queremos celebrar a esperança que há no Teu nome, Deus. Quantos de nós não tínhamos rumo na vida, não tínhamos propósito, não tínhamos motivo pelo qual ir dormir todas as noites e acordar todas as manhãs, Pai. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos despertou, o Senhor nos fez viver, como nós cantamos há pouco, Tu és fonte de vida, Pai. Não existe vida fora do Senhor. Tudo que podemos viver e experimentar que faz sentido vem de Ti, Deus, e nós estamos aqui essa noite para celebrar isso, Pai. E também para que o Senhor nos dê orientação, continue nos dando orientação. Sabemos que o Senhor nos chamou, mas não nos chamou para nada, não nos chamou à toa, nos chamou para nos orientar, para usar a nossa vida, Pai. E é por meio da Tua palavra, Deus, que sabemos que isso acontece. Com o agir do Teu Espírito Santo no Teu povo, na Tua família. Então nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Deus. A nós que estamos aqui, a cada família, a cada pessoa, a cada membro da Tua igreja, Pai, que está em casa, nós pedimos que o Senhor gere em nós unidade, que o Senhor gere em nós perseverança, que o Senhor gere em nós santidade, que o Senhor gere em nós humildade, para que sejamos expressão da Tua glória, Deus, dentro das casas, na sociedade, onde quer que nós estejamos, Pai. Eu clamo por isso, Deus, enquanto o Senhor não volta para buscar a Tua noiva, Pai, que nós sejamos fiéis ao Senhor. E nos reunimos nesse culto, Deus, para expressar a nossa necessidade do Senhor, a nossa alegria pelo Senhor, Deus. E queremos ouvir a Tua voz e a Tua direção para nós, Pai. Então fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos seguir aqui com o tema Cristianismo na Prática, que é o tema onde nós estamos abordando a carta de Tiago. E a carta de Tiago, ela tem um intuito de fazer com que nós, os cristãos, né, aqueles pelo menos que se dizem cristãos, aprendam a praticar de maneira sábia, né, a fé que professam, aprendam a praticar de maneira sábia as doutrinas que conhecem, né? Enfim, aprendam a viver de acordo com a vontade de Deus. Cremos que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, o Verbo encarnado, que se fez como um de nós, que viveu no nosso meio, que se tornou o caminho para cada um de nós, hoje, por meio do Espírito Santo, voltarmos a Deus Pai
E essa jornada de vida cristã, ela não é uma jornada teórica, ela não é uma jornada ilusória, ela não é uma jornada filosófica, ela é uma jornada prática, né? Ela nasce num chamado de Deus, numa regeneração do Espírito Santo em nós, mas ela se dá efetivamente nas nossas práticas do dia a dia. E esse é o objetivo, então, do tema Cristianismo na Prática, porque é um tema em cima da carta de Tiago, e esse é o objetivo da carta de Tiago. E nós estamos chegando nessa semana em Tiago capítulo 4, do verso 1 ao 6. Então eu já quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Tiago 4, do 1 ao 6. E eu comecei introduzindo aqui a pregação dessa noite, falando justamente sobre o nosso tema, né? Que ele propõe nós a praticarmos de maneira sábia a fé que professamos. E de fato, se nós não praticarmos a fé que professamos, observando atentamente, dando atenção atentamente à palavra de Deus, à vontade de Deus, isso vai gerar diversos problemas. Se eu não praticar a palavra de Deus nos meus relacionamentos do cotidiano, dentro da minha casa com a minha esposa, dentro da casa dos meus pais, com a minha família, com os meus pais, ou na escola com os meus colegas, ou nos lugares que eu frequento com os meus amigos, se eu não praticar a palavra de Deus, certamente eu vou viver gerando conflitos e contendas e guerras, né? Porque, aliás, o nosso Senhor é chamado de príncipe da paz. E quando ele viveu como um pacificador. Certamente Jesus falou coisas que desagradaram muitas pessoas, mas nada do que ele falou foi injusto ou mentiroso. Mas aquilo que Cristo falava denunciava, né, alguns corações perversos, alguns corações hipócritas, injustos, pecadores e assim por diante. E se nós não observarmos a palavra de Deus e não aplicarmos a palavra de Deus, certamente muitos conflitos vão ser gerados a partir da nossa vida, né? E aí nós vemos então todo tipo de contendas e guerras e confusões e barracos dentro das casas, né? Se nós aplicarmos a palavra de Deus no cotidiano, nós evitaremos essas coisas, ou resolveremos essas coisas. E se nós não aplicarmos, nós promoveremos essas coisas, porque Deus é um Deus de paz. Isso se aplicando a coisas pequenas do cotidiano que atingem os nossos relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, amigos, namorados, família, enfim. Mas se nós escalonarmos isso de uma maneira muito maior, nós podemos observar a história do mundo que é construída e foi construída muito em cima de guerras, né? Então, assim, esse preservar e praticar a palavra de Deus evita grandes problemas, evita grandes conflitos, não é verdade? E sobre, enfim, por quê? Porque essas guerras que nós vemos, né, marido contra mulher, pai contra filho, enfim, esposa contra marido, essas guerras que nós vemos, e até nações contra nações, talvez igrejas contra igrejas, que é o contexto aqui do que nós vamos falar em Tiago, essas guerras que são exteriores, na verdade, elas são apenas projeções de guerras que são interiores, né? E esse é um grande problema, quando nós alimentamos aquilo que nós deveríamos matar. Então existe uma guerra que ela precisa ser feita, mas ela não é contra o próximo, ela é contra nós mesmos, na verdade. Então, o título da mensagem de hoje, nós poderíamos dizer que é a verdadeira guerra santa, né? É assim que eu intitulei. Mas para nós darmos sequência
Então, há um entendimento bíblico a respeito do que eu estou falando. Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago 4, do 1 ao 6. Nós vamos ler juntos. Tiago 4, do 1 ao 6. Tiago 4, do 1 ao 6. Abra sua Bíblia. Verso 1 e 2. Fala o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago está falando sobre confusões, guerras, contendas, rixas que haviam no meio da igreja entre as pessoas. E ele questiona de onde vêm elas. Elas têm uma origem. E se nós descobrirmos a origem e podermos atacar a origem, né, nós acabamos com o problema. Se nós, por exemplo, uma árvore que está doente, que não está frutificando corretamente, o problema dela está na raiz. Nós precisamos achar a raiz e tratar a raiz. Então, nós precisamos encontrar a raiz do problema, e é isso que Tiago está atacando. Ele está falando, de onde vêm as guerras e as contendas e as confusões que há entre vocês? Agora ele faz uma pergunta retórica. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Será que vocês não sabem que cada um de vocês tem um desejo muito profundo por alguma coisa? E nessa ânsia, né, nessa cobiça de realizar essa paixão do seu coração, você passa por cima de quem for. Você faz o que você acha necessário fazer simplesmente para satisfazer um desejo e um prazer do seu coração. E é daí que nasce todo tipo de problema, é daí que nasce todo tipo de confusão, todo tipo de guerra. Versículo 2, ele fala o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam e não desejam, mas não conseguem obter o que desejam. E não é verdade? Tem muita gente que gasta a sua vida inteira guerreando contra tudo e contra todos, a fim de realizar um desejo pessoal. Meu irmão, isso tem um nome para isso. Egoísmo. Talvez a sua vida é conduzida por egoísmo, pelo seu próprio desejo, pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios sonhos, e você não está nem aí como você trata as pessoas, o que você faz, o que você fala, desde que a sua vontade seja feita. Não é daí que surgem as guerras e as contendas que há entre vocês? Essa é a pergunta de Tiago. É uma pergunta retórica, porque isso é extremamente óbvio, isso é extremamente lógico. Cada um de nós, meus irmãos, carrega um desejo de alguma coisa no nosso coração. Talvez você quer ser bem-sucedido no trabalho. Talvez você quer agradar muito uma pessoa. Talvez você quer ter um casamento perfeito, maravilhoso, sem problema nenhum. Talvez você quer ser pai, mãe. E essa paixão, esse desejo que é ardente, ele move tudo na sua vida. E se você não tiver esse desejo profundo, essa paixão profunda pelo próprio Deus, e se deixar ser dominado pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pelos seus prazeres, pelas suas vontades, você vai destruir quem está ao seu redor. Mas se esse prazer, esse desejo que você tem por coisas ou por pessoas, você colocar ele em Cristo, certamente você vai viver de uma maneira santa. Agora, quando Cristo não é o centro da nossa vida e outros prazeres são, o egoísmo é o que nos move. E quando o egoísmo nos move, nós destruímos tudo e todos ao nosso redor. O que é egoísmo? O egoísmo é pensar só em si. É quando a sua vontade precisa prevalecer do seu jeito e no seu tempo. E isso leva à guerra. Vai dizer que esse não é o motivo de você brigar com as pessoas. É para que a sua vontade seja feita. Agora, o convite de Tiago é o seguinte: vocês não têm porque vocês não pedem. Ou seja, aquilo que vocês deveriam estar buscando está em Deus. E porque vocês não pedem, vocês não recebem. E vocês ficam correndo atrás daquilo que talvez nem é para vocês.
nem está reservado para a vida de vocês. As paixões, elas conduzem a vida de muita gente. Os prazeres, eles conduzem a vida de muita gente. O egoísmo conduz a vida de muita gente. E quando nós vivemos levados por esse instinto carnal, de prazeres, de egoísmo, da minha vontade a todo custo, nós causamos todo tipo de atrocidade. Olha só a frase de Charles Spurgeon. Ele fala o seguinte: jovens, orem, pois as suas paixões são grandes e a sua sabedoria é pouca. Ou seja, como eu posso fazer com que as minhas paixões que me dominam diminuam? Orando. A oração traz sabedoria. Nós vimos isso nas semanas anteriores. Então, nós, na hora de sermos, em vez de sermos conduzidos pelas nossas paixões, a ponto de fazer guerra para conseguir obter o que queremos, nós devemos orar. Em vez de lutar, nós devemos orar. É assim que luto minhas guerras, não é verdade? A gente canta essa música. Em vez de lutar para fazer a minha vontade, ore para que a vontade de Deus seja feita, no tempo de Deus. É assim que nós vencemos, e muitas vezes aquilo que nós precisamos vencer não são os inimigos exteriores, é o inimigo interior, é a tua vontade, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, em vez de lutar, ore, em vez de fazer guerra, ore. É assim que nós conquistamos, ou caminhamos, ou nos aproximamos da vontade de Deus. Eu quero dar um exemplo pessoal de como isso funciona. Antes de eu me converter, antes de Jesus me pegar no meu poço de pecados e me resgatar, eu morava com os meus pais, e de 7 noites de uma semana, umas 4, mais ou menos, eu chegava bêbado, eu chegava alcoolizado em casa. E é óbvio que a minha mãe percebia isso, né? Porque o cheiro, enfim, né? O estado que eu chegava, não tinha como não perceber. E não foi uma e nem 2 vezes que, quando eu chegava em casa nesse estado, eu reclamava das coisas, eu xingava, eu brigava. E a minha mãe tinha todo o direito do mundo de simplesmente mandar eu calar a boca, fazer as minhas malas e sair. Afinal de contas, eu era basicamente sustentado, né? Morava de favor, morava com os meus pais. Então, pensa nesse contexto. Eu chegava em casa, na casa dos meus pais, alcoolizado, que era uma coisa que eles não gostavam que acontecia, não me ensinaram dessa maneira. Eu reclamava, eu era o briguento, eu era o reclamão da situação. E a minha mãe, que tinha todo o direito de fazer guerra contra mim, ela não fazia o que ela fazia, ela ia orar. Porque se ela cedesse ao desejo, ao tempo e à vontade dela, certamente ela me mandava para fora. Mas ela fazia o quê? Em vez de fazer guerra, ela orava. Não foi uma e nem 2 vezes que eu acordei de madrugada e ela estava do lado da cama de joelhos, orando por mim. E ela venceu a guerra. Mas ela não venceu a guerra contra mim, ela venceu a guerra contra a forma dela querer as coisas dela no tempo dela. Ela aprendeu a descansar e a buscar o Senhor. Em vez de fazer guerra, ela orou. Então, por quê? Porque se ela cedesse à carne dela, se ela cedesse aos ímpetos dela, talvez ela me encheria de tabefe e me botaria para fora de casa. Teria feito guerra da maneira errada, mas ela orou. Então, meu irmão, em vez de lutar, na hora da vontade da briga, vá orar. Ah, pastor, mas por quanto tempo? Não sei. Se necessário, 2, 3 anos. Minha mãe orou para mais que isso. Mas hoje a vitória foi dela. Ainda bem. Não é verdade? É assim que nós lutamos as nossas guerras. E Tiago continua no versículo 3, acompanha comigo, pega a sua Bíblia. Ele fala que a igreja ali, em vez de orar, estava fazendo guerra. E aí ele fala aqui no versículo 3,
E quando vocês pedem, né? Quando vocês oram, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Então, o egoísmo, ele impede a bênção de Deus para a nossa vida. É o que eu estava falando. Muita gente ora, né? Quando ora, em vez de brigar, ainda ora errado. Ora para tentar manipular a vontade de Deus para conseguir aquilo que quer, para o seu próprio prazer. Você entende o que eu estou falando? Existe uma oração que é errada. Existe uma oração que ela não te leva para a vontade de Deus. Oração não é um mantra. Oração não é um poder que você está emitindo para mudar a vontade de Deus. Oração não é uma conversa com a tua própria consciência para anestesiar a tua consciência e você permanecer no pecado. A oração, ela é certa quando ela é feita exatamente quando Jesus ensinou nós a orarmos. E qual foi o ensinamento de Jesus acerca da oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então quando eu oro pedindo para Deus fazer coisas que eu quero, sem conhecer a vontade de Deus, eu estou orando de maneira errada. Eu acho muito estranho, muito intrigante, quando as pessoas oram pedindo para Deus mudar tudo e todos ao seu redor, mas elas não oram para Deus mudar elas. Você não acha que isso é um pouco de arrogância? Tipo, o mundo está errado, o marido está errado, a mulher está errada, os filhos estão errados, o pastor está errado, a igreja está errada, está tudo errado, mas você não está errado. Então você ora para Deus mudar tudo e todos, né? Deus venha o teu reino, seja feita a minha vontade, né? Assim na terra como ela é feita no meu coração. Você não acha que isso é arrogância? Quando vocês pedem, quando param para orar, quando param para lembrar de Deus, ainda pedem errado, para os seus próprios prazeres, para continuar no egoísmo. Eu quero lembrar você da oração da igreja de Atos, que eles estavam sendo perseguidos, eles estavam perdendo a vida deles por pregar o evangelho. E quando eles pararam e se juntaram na igreja e perceberam, estão nos matando por pregar o evangelho, sabe qual foi a oração deles? Senhor, considera a perseguição e nos dê ainda mais coragem. Você tem noção do que é uma oração correta? Os discípulos pediram, mestre, ensina-nos a orar. O que você tem que entender é que a oração, ela é uma guerra feita contra si mesmo, contra o seu ego. Quando as nossas orações, elas estão erradas, você pode ter certeza que toda a nossa vida já está errada. Quando você não sabe o que pedir para Deus, quando você pede coisas erradas para Deus, é porque o teu coração já deseja coisas erradas. Às vezes Deus colocou gente difícil do teu lado, é para transformar o teu coração. E não é você, por meio das guerras do teu egoísmo, que vai transformar a pessoa ao seu redor. Talvez Deus está permitindo situações difíceis ao seu redor para te levar para a oração, para transformar a tua vida. Ele não colocou na tua mão a responsabilidade de mudar o mundo e as pessoas ao seu redor por meio de manipulação, por meio de guerra, por meio de briga. Ainda, às vezes, fantasiando essa guerra como se fosse uma guerra santa. Mas a verdadeira guerra santa você faz de joelho para Deus te dar um coração humilde e você ser servo das pessoas. Essa é a verdadeira oração, essa é a verdadeira guerra, aquela que é feita contra si, contra os seus pecados, contra a sua vontade de manipular tudo e todos, contra a sua vontade de impor os teus desejos sobre as pessoas. Essa é a verdadeira guerra.
E quando nós oramos e pedimos para Deus aquilo que não tem nada a ver com a vontade dele para a nossa vida, é óbvio que a gente não vai receber. Porque seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para então aprendermos a orar. E a vontade de Deus não é que você transforme a vida das pessoas por meio de guerra. A vontade de Deus é que você transforme a vida das pessoas por meio de serviço e amor. Ah, mas e se eu não conseguir transformar? Pode acontecer. Continue servindo e amando. Nem que você morra por isso. Exatamente como Cristo fez. Essa é a vontade dele. Sabe? Em vez de você usar a sua energia e força para guerrear contra os outros, use essa energia e força para guerrear contra si. Está entendendo o que eu estou falando? É muito estranho quando as pessoas oram para Deus mudar tudo e todos, mas não oram para Deus mudar o seu próprio coração. Seguindo. Verso 4 e 5. Tiago fala o seguinte: adúlteros, ou seja, infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Sabe por que Tiago está chamando aqui a igreja de infiel? É porque eles estavam tentando contar com Deus, com o favor de Deus, orando da maneira errada para abençoar os seus planos pessoais pecaminosos. Isso é infidelidade. Adúlteros. Vocês querem permanecer na vontade do mundo e serem amigos de Deus. Ou seja, vocês querem os benefícios que Deus pode dar, mas para fazer a sua própria vontade. Adultério, infidelidade, corrupção. Adúlteros. Se vocês têm, quando ele usa essa palavra mundo, ele está falando sobre cosmo, a amizade com o cosmos, a amizade com o mundo. Essa palavra cosmos, ela tem a ver com os valores, os princípios, a filosofia do mundo. E quando nós temos os valores, os princípios e a mente igual à do mundo, e tentamos contar com o favor de Deus para viver essa mentalidade do mundo, por exemplo, obter vantagem sobre os outros em vez de servir os outros e assim por diante, nós estamos nos prostituindo. É como se nós nos deitássemos com o noivo para obter a segurança do noivo, o sustento, o cuidado dele. E quando ele não estivesse perto, nós o traíssemos. Orando, pedindo para Deus transformar tudo e todos ao meu redor conforme a minha vontade. Conforme a minha vontade. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, talvez as pessoas que estão ao teu lado, elas nunca mudem. Jesus não prometeu perfeição aqui nesse mundo. Talvez elas nunca mudem, mas se você for humilde, entender que você foi chamado para servir e amar até o fim, e se colocar em oração, a tua oração correta te sustentar, talvez as pessoas não mudem, mas você pode ter certeza que você vai mudar. Você pode ter certeza que você vai mudar. E isso é o quê? Fidelidade a Deus. Por isso ele está falando que quem não age assim é infiel, é adúltero, é prostituta. Fidelidade a Deus. Nós fomos chamados e comprados a preço de sangue para sermos fiéis a Deus. E fidelidade a Deus é andar segundo a vontade dEle e não tentar usar de Deus para fazer uma suposta guerra santa, mas que o fim de todas as coisas é que você seja o beneficiado. O seu instrumento é uma cruz, não é uma metralhadora. E a cruz, ela te coloca aos pés do teu Senhor. Você
não é melhor do que ninguém, a tua vontade não precisa estar sobre a de ninguém, a de Cristo precisa estar sobre as nossas. E ele continua: quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Quando nós não vivemos, não agimos de maneira espiritual, mas de maneira carnal, nós estamos traindo a Deus, estamos sendo infiéis. Mas nós somos de Deus, e Ele sente forte ciúme. Quando nós somos infiéis, quando nós agimos de maneira carnal, quando nós tentamos deturpar a vontade de Deus para fazer a nossa, nós estamos entristecendo o Espírito que é santo, que é puro, que habita em nós. Isso destrói completamente a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Nós somos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós sente fortes ciúmes. Quando nós não valorizamos o que Deus valoriza, e valorizamos o que o mundo valoriza, e nos esforçamos para alcançar aquilo, além das guerras que nós geramos no nosso caminho, nós entristecemos o Espírito Santo e nos desvinculamos da vontade de Deus. Um egoísmo puro. Um coração completamente sem humildade. Por isso que ele encerra aqui no versículo 6, falando o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Sabe o que você está desejando? Sabe os prazeres que conduzem a sua vida, que você guerreia, mata, até tenta manipular Deus para conseguir? Deus oferece uma graça maior. Versículo 6. O que vem de Deus é incomparavelmente maior. Sabe, ter um coração humilde, que ama, pacificador, que perdoa, é muito mais vantajoso do que você ter um cargo numa empresa, do que você ter um cargo na igreja, porque aqui o contexto, inclusive, ele está falando isso para a igreja. Lembra, nós vimos nos capítulos anteriores que alguns queriam ser mestres e usavam dessa falsa sabedoria para se colocar acima dos outros. E aí, nesse desejo, nesse prazer deles, eles geravam as contendas. Então, tem muita gente que, para obter o que deseja, gera as contendas. Mas isso aqui no contexto que nós estamos falando, isso acontecia na igreja, mas isso acontece dentro de casa, nos casamentos, isso acontece dentro das empresas, isso acontece, enfim, na roda de amigos. Mas o que Deus está prometendo aqui, Ele fala que a graça que Ele concede a nós é muito superior. Então, aquilo que a vontade de Deus, se nós a buscarmos e Ele conceder, ela é superior. Ela é superior a qualquer cargo, ela é superior a você ganhar qualquer discussão de alguém, ela é superior a qualquer bem material que você possa adquirir, ela é superior. Ele continua: por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem são os humildes? Os humildes são aqueles que reconhecem que a sua vontade, o seu coração, os seus desejos, os seus prazeres, os seus sonhos são menores que os de Deus. E por considerarem e declararem que a sua vida, a sua vontade não é superior à de Deus, eles fazem o quê? Em oração buscam a vontade de Deus. Então Deus concede graça ao humilde, mas aquele que endurece o coração e continua tentando manipular Deus e as pessoas no seu egoísmo para fazer a sua vontade, Deus rejeita estes orgulhosos. Sabe, todo conflito é uma manifestação sutil do nosso orgulho.
presta atenção nisso, todo conflito é uma manifestação sutil do nosso orgulho. E essa manifestação sutil do nosso orgulho, ela é sempre alimentada pelos desejos pecaminosos do nosso coração. E é o nosso orgulho que faz a gente acreditar que esse desejo que nasce no nosso coração, ele deve ser cumprido porque ele é a melhor coisa a ser feita. E Deus simplesmente rejeita pessoas assim. Ele rejeita porque pessoas assim estão se colocando num altar como deuses, simplesmente deixando de lado aquilo que deveria ser de Deus e tentando impor a sua própria vontade. Sabe, eu já passei por experiências assim na minha vida também, de coisas que saíram do meu controle, né? Eu tinha um plano, tinha uma vontade, tinha um desejo, e a princípio não era nem pecaminoso. Eu via como algo bom, eu via como algo que edificaria. E eu comecei a correr atrás desse plano. Conversava aqui, tentava organizar lá, investia. E orava e não dava certo. E aquilo começou a me frustrar, me incomodar, me chatear. Meu coração começou a ficar desapontado. Aí a gente recorre, né? Vamos orar ao Senhor, que agora vai dar certo. E comecei a orar, Senhor, muda aquilo ali, muda aquilo lá. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa situação ela durou pelo menos 1 ano e meio da minha vida. E eu orando para Deus abençoar, eu tentava, de alguma maneira, fazer da oração um jogo de xadrez ali. Né? Mexe uma peça aqui, pô, não é bem isso, então talvez Deus tenha que mexer aquela outra. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo, você está orando há 1 ano e meio por essa situação e nada mudou. Será que você não devia orar pelo seu coração no meio de toda essa situação? E aí eu falei, podemos tentar, né? Vai que o orgulho, né, me arrastou 1 ano e meio. E eu, né, essas orações são perigosas, orações de um coração que se quebranta, porque Deus responde elas. Então eu orei e em menos de 1 mês tudo ficou claro. Toda aquela situação que se arrastava por 1 ano e meio ficou clara na minha vida e eu aprendi uma grande lição. Aquele tempo que eu estava tentando guerrear contra os outros, até mesmo por um meio santo de oração, eu não recebia porque eu pedia por motivos errados. Eu queria, na verdade, facilitar um lado que era meu. Mas Deus queria me ensinar a confiar que era Ele que cuidava das coisas. E essa lição foi profunda dentro do meu coração. E eu obtive uma graça ainda maior, que é o que o texto está prometendo. E qual que é essa graça ainda maior? Hoje eu confio mais em Deus do que eu confiava antes desse 1 ano e meio, tendo que lidar com o meu orgulho. Por quê? Porque eu entendi que os meus planos, eles podem até existir, mas quem determina é o Senhor. Aprendi que a palavra de Deus nunca vai falhar. Aprendi que Deus é fiel. Aprendi que a vontade dele é superior. Aprendi que ele é poderoso para mudar uma situação que eu me arrastei por 1 ano e meio em 1 mês. Eu aprendi lições profundas. Essa é a graça ainda maior. Quando nós nos colocamos na dependência de Deus, buscando a vontade dele e não fazendo guerra para impor a nossa vontade. Então, meu irmão, a verdadeira guerra, a guerra santa, ela não é feita contra os outros. Ela é feita contra mim mesmo, em oração, contra os meus desejos. Questionando os meus sonhos. Questionando as ofertas do mundo e muitas vezes do diabo. Que fazem com que eu me apaixone e essa paixão conduza toda a minha vida. Eu atropele todos os planos de Deus e atropele todas as pessoas em busca de uma coisa que no fim das contas vai me destruir. A verdadeira guerra santa, ela é feita contra nós mesmos de joelho no chão. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra, ela tenha edificado a sua vida. Eu espero que ela conduza a sua vida. Nós estamos num tema que se chama cristianismo na prática.
Eu não estou aqui como pastor gastando a minha vida para entreter vocês no domingo à noite. Eu quero que vocês, cada um de vocês, cada membro dessa igreja, ou seja lá quem estiver vendo esse culto, essa pregação, tenha experiências profundas com Deus, marcantes, a ponto de olhar para a vida, olhar para todas as circunstâncias e falar, não, eu jamais vou desistir de caminhar com Cristo, porque Ele é vivo e Ele é fiel. Esse é o meu desejo, que cada um de nós amadureça, que vocês aprendam a conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. E é por isso que eu estou falando que eu não faço o que eu faço para entreter vocês domingo à noite, mas eu faço o que eu faço para que vocês creiam em Deus, busquem a Deus e aprendam a viver com Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. E é necessário que vocês pratiquem essas coisas. Isso que nós lemos, isso que foi pregado essa noite, meu irmão, é palavra de Deus. É Ele falando, é Ele ensinando, o próprio Criador dos céus e da terra e da vida, ensinando nós a como proceder. Você pode ter certeza, hoje é domingo, que amanhã, segunda-feira, você vai ter várias oportunidades, mas várias oportunidades de praticar isso aqui que eu estou falando. Porque o que mais tem ao nosso redor, são pessoas com paixões e desejos, conflitando com outras, para impor a sua vontade umas sobre as outras. Mas não seja você assim. Você é um cristão, você tem que ser diferente. Nós guerreamos com as armas do amor, do serviço, e não com as armas que o mundo, o cosmos, oferece. Por isso, aquele que é amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vamos orar? Que o Espírito Santo possa nos conduzir a uma vida prática dessa maneira. Amém? Senhor, muito obrigado pelo direcionamento que vem do Senhor por meio da Tua palavra. Sabemos que a nossa capacidade de praticá-la não vem de nós, a força de praticá-la não vem de nós. Na nossa carne nós só temos desejos de seguir aquilo que é prazeroso, mas que leva à morte. Então que o Teu Espírito Santo esteja nos guardando a nossa mente, para não vivermos, Pai, da mesma forma como o mundo vive, no ódio, na guerra, na contenda, sendo arrastado e seduzido pelos desejos do seu coração, que leva a todo tipo de desgraça. Mas que nós aprendamos a buscar a Tua vontade em toda e qualquer circunstância que aparece nos nossos dias. Espírito Santo, nos dê sensibilidade para isso, discernimento e sabedoria para isso. Que no momento em que os nossos sonhos e planos forem atacados por alguém, nós não os defendamos a ponto de abrir mão da nossa fé e sermos fiéis ao Senhor com um coração manso e humilde. Não nos deixe tornar os nossos desejos, os nossos sonhos e planos deuses sobre as nossas vidas. Mas que o Senhor permaneça sendo o Senhor em nossos corações, Pai. Mesmo que a gente tenha que abrir mão de tudo aquilo que planejamos, Pai. Porque a nossa vida está guardada em Ti, é nisso que nós cremos, Pai. Que nós possamos aprender a praticar a nossa salvação, Deus. Essa é a minha oração, Deus, por mim e pela Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Só para a gente finalizar, eu quero dar 2 recados bem rapidinhos para vocês. O primeiro é que não haverá plantão essa semana, tá certo? Então, se você, enfim, estava programado para vir aqui na igreja para contribuir ou para trazer alguma doação do Hope, dá uma segurada aí, beleza? Porque essa semana não vai ter plantão. Então, a gente vai jogar aqui na tela de novo o código, o QR Code, né? Para você fazer a contribuição, se você ainda não fez. E
a chave Pix para você fazer a contribuição. E se você perder aí esse tempo dessas coisas que aparecem na tela, na descrição do vídeo vai ficar as contas, o número da conta bancária para você estar fazendo aí, enfim, a sua contribuição durante a semana, tá certo? Por que não terá plantão essa semana? Porque a gente está com as reformas bem aceleradas, todas as noites elas vão estar ocupadas aqui na igreja por conta da reforma. Para quê? Para que no final de semana que vem a gente possa voltar aos cultos presenciais. Então a gente vai fazer de tudo e mais um pouco, menos pecar, para poder estar aqui, voltar aos nossos horários normais de culto presencial, tá certo? Mas nós ainda não temos certeza absoluta sobre isso, porque vocês sabem como é que a reforma sempre tem imprevisto, né? Mas então eu quero convidar vocês a ficarem ligados nas nossas redes sociais. Se você não nos segue no Instagram, já abre o celular aí, segue agora, é @OndaDuraJaraguá, segue lá, que a gente vai informar lá durante a semana, caso a gente consiga retornar com o culto presencial no próximo final de semana, ok? E se você não nos segue aqui no YouTube, perdão, nos siga aqui também, tá? Se inscreva no canal, né? Já dá um like aqui nesse vídeo se você não deu ainda. Se você é visitante, está assistindo o culto aqui pela primeira vez, coloca o seu nome e o seu contato aqui no chat, se você quiser fazer isso, para que a gente entre em contato com você e também te mantenha informado acerca dos nossos cultos e demais atividades que temos como igreja. Enfim, pessoal, então esses são os recados, tá? Não teremos plantão essa semana e fiquem atentos nas redes sociais, porque é bem possível que semana que vem nós retornaremos com o culto presencial. Se o culto for presencial semana que vem, serão 2 cultos, ok? Sábado à noite, original, e domingo de manhã o da família. Mas a gente vai estar informando isso certinho durante a semana que vem. Certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que Deus os abençoe. E nós nos vemos semana que vem, seja aqui pelo YouTube ou seja presencialmente. Um abraço e fiquem com Deus. Aí vai um recado para todo mundo que fica se perguntando o que é a onda dura. Por que a onda dura é isso e a onda dura é aquilo? A gente vai explicar porque nós, todos nós, somos onda dura. Então, preste atenção. Ser onda dura é ser igreja. É viver uma sábia loucura tomando nossa cruz todo dia. E ser igreja é servir, é ensinar, é aprender, tudo no mesmo pacote. É viver em família, é ser da família. E entender que a submissão e o tamo junto se completam. É experimentar tudo que um grupo pequeno, discipulado e o culto ao Senhor tem de valor. Ser onda não é querer empurrar Jesus goela abaixo, ficar forçando a barra, ser um cristão inconveniente. Ser onda dura é vestir a camisa do Evangelho, é fazer conhecido o nome de Cristo e comemorar intensamente cada conversão. Todos nós, onda dura, temos a nossa fé alicerçada, única e imutavelmente em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente fala que ama a igreja, não quer dizer que a gente ame mais do que ama Jesus. Afinal, Ele é o motivo de tudo o que fazemos. Quem é igreja é persistente. Não para na primeira topada da vida, nem na segunda, nem na 105ª. Quem é igreja não desiste nunca. Ser onda dura é como torcer para um time, com a diferença que você também entra em campo quando decide servir. Ser igreja é não se conformar com este mundo que vai de mal a pior, é não cruzar os braços diante da injustiça. Ser igreja é colocar a mão na massa, com fé e ação, numa ideia só. Nós somos onda dura, porque além dessas e outras 1000 coisas que não cabem nesse vídeo, ser onda dura é buscar ser uma igreja igual a Jesus, para transformar o mundo. Nós somos a onda dura.